Bom dia a todo mundo. Bem-vindo ao webinar sobre a Entertainment Creation Suite 2016. Eu gostaria de dar boas-vindas novamente. Meu nome é Rodrigo, eu trabalho na Autodesk, já fazem 4 anos, especialista técnico hoje na América Latina. E hoje eu vou cobrir para vocês as novidades do 3D Studio Max, as principais, né? E também do Autodesk Maya 2016. Então, eu espero que vocês acompanhem até o final e a gente vai abordar as principais novidades desse novo pacote 2016 da Autodesk. E antes de começar, só queria fazer uma lembrança para vocês sobre o Autodesk University Brasil 2015. O Autodesk University Brasil 2015 vai ser realizado no dia 3 de setembro no World Trade Center. E ele vai ser um evento bem bacana, vão ter 5 sessões Gemini. Começamos com um 3D Max, vamos ter palestras também de televisões que foram convidadas de clientes, e vamos ter também palestras da Autodesk para a gente poder ver toda a parte de Max e Maya e Create Finish, que seria Smoke e Flame, ok? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vou fechar meu PowerPoint aqui. Vamos começar com o 3D Studio Max. Só minimizar aqui a minha tela. Ok, vamos começar então com a parte do 3D Studio Max 2016. Eu queria começar mostrando para vocês que a Autodesk está começando a trabalhar muito com a reprogramação de várias features dentro do Max e do Maya, trazendo toda a performance para a GPU e também para o multithreading. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu vou importar aqui arquivos que são arquivos do tipo Alembic, tá? São arquivos que são Dynamic Tessellation, que a gente consegue trabalhar usando animações, que pode começar com 5 polígonos, terminar com 5 milhões de polígonos, e aí a gente consegue dar um play nela em um arquivo só na timeline. Antes, a performance desse tipo de arquivo era muito pesada. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Eu tenho aqui um Alembic que veio do Maya. Vou apertar a tecla 7 para a gente poder ver quantos frames por segundo a gente tem e vou dar play. Quando eu aperto play, a gente vai ver a simulação. E reparem que o começo da minha animação, ela tem exatamente 6.124 polígonos. Até o final da animação, esse número de polígonos vai aumentando conforme o meu timeline vai passando. Então, no meu último frame, por exemplo, ela já está com 931 mil polígonos. Então, esse é um tipo de arquivo que consegue armazenar números diferentes de geometria e assim a gente consegue ter esse tipo de animação, né, com tesselagem dinâmica. Reparem que o meu frame rate, conforme a animação vai passando e aumentando o número de polígonos, vai caindo. Ó. Ele vai caindo, ele chega a 7, 4, no pior momento ele chega a 2. Isso acontece porque ele exige bastante do meu processador, ele não está sendo utilizado a placa gráfica. Agora no Max 2016 a gente consegue pegar um node superior do Alembic e pedir para ele ser computado inteiramente na GPU, ou seja, eu vou mandar todo o meu Alembic para a GPU. Quando eu clico em Performance Mode, automaticamente ele vai enviando, como vocês veem na timeline, o verde, enviando para a minha placa gráfica. Placas gráficas mais rápidas e com processadores melhores, vão dando resultados cada vez melhores. E agora, quando eu aperto o Play, reparem que a animação fica bem mais fluida. Vocês não vão estar enxergando tanto pelo streaming que a gente está fazendo pela internet, mas agora o meu frame rate está dando, no pior momento, 128. Ou seja, muito maior do que eu preciso, e assim eu consigo ter uma visualização em tempo real muito bacana na minha timeline. Um outro exemplo que eu gosto de mostrar é um exemplo de um carro. Que esse exemplo do carro é uma mesh que foi animada no próprio Max. Tá? E quando a gente aperta play aqui, é uma mesh que não é dinâmica, ou seja, ela mantém a mesma quantidade de polígono, mas se vocês forem reparar, o meu frame rate aqui no máximo
no pior momento, chegar a 5 frames por segundo. Então, quer dizer, eu não consigo ter uma visualização em tempo real. Se eu buscar pelo Node Alembic e for lá no modificadores, eu peço para ele computar toda a minha animação junto à minha placa gráfica. Ele carrega. Assim que carregar, posso apertar play. E agora meu carro vai estar rodando uma animação em tempo real. Deixa eu ver o pior momento aqui. 100 frames por segundo. Então tá bem legal esse tipo de novidade que a gente tem dentro do 3D Studio Max aí. Outra coisa bacana que a gente tem no Max também, vou mostrar para vocês aqui, é a parte de Quaternion Skin, ok? Imagina só que a gente tem um personagem, tá? E a gente está com ele rigado. Eu, por exemplo, usei o rig aqui do próprio Character Studio para poder mostrar para vocês. E o que eu quero mostrar aqui é que quando a gente tem pulsos, toda a parte de dobra, a gente pode ter esse efeito que a gente chama de efeito borboleta. O efeito borboleta é quando a gente perde o volume na hora de dobrar um braço, dobrar cotovelo, dobrar punho, joelho, entre outras dobras que a gente possa ter. E a gente faz esse tipo de dobra e a gente tem esse efeito pela perda de volume. Então agora a gente tem um algoritmo novo dentro do próprio skin, que a gente pode entrar no envelope e falar para o skin, né, que eu quero editar agora o peso do Dual Quaternion. E aí eu vou lá selecionar, por exemplo, os vértices que eu quero adicionar Quaternion. Vou na ferramenta de setar peso e falar para ele que eu quero, por exemplo, 75% de Quaternions aqui. E agora eu consigo girar e não perder mais o volume, evitando assim o efeito da gravata borboleta. Então esse é um algoritmo novo que tem dentro do Max 2016 e que agora vai melhorar cada vez mais a performance e o resultado de um rig de personagem, ok? Uma outra coisa interessante, que é bem pequena, eu vou abrir de novo essa mesma cena, é quando você abre, você está com texturas perdidas, ou texturas que você não está mais utilizando, você pode tanto buscar, isso aqui já existia antes, agora existe uma opção nova que você pode remover todas as texturas, e assim ele nunca mais vai pedir, ele vai no material de cada uma, que é onde estão essas texturas, e remove elas. Então se eu der um remove all aqui e salvar, quando eu abrir de novo, ele não vai mais pedir aquelas texturas. Isso pode ser uma boa, porque às vezes você tem alguma textura que você não está mais utilizando, está perdida, e você dá um remove e ele já fica livre da textura e não dá mais aqueles bugs de textura perdida quando você vai fazer um render em rede, tá? Não vou salvar. Outra novidade bacana seria a parte de OpenSubdiv. Tá? A parte de OpenSubdiv eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui. Recomendo muito usar placas de vídeo da NVIDIA para esse tipo de recurso. Tá? Vou ligar aqui um OpenSubdiv. OpenSubdiv nada mais é do que... Vou ligar aqui um adaptativo. OpenSubdiv nada mais é do que um Turbo Smoothing, ok? Que utiliza a GPU. Então, como a gente pode ver aqui, se eu desligar o meu teapot, o meu OpenSubdiv, eu tenho um modificador que vai fazer uma subdivisão de superfície, como vocês veem, ó, ligo, desligo. Só que ao invés de aumentar o número de polígonos, ele diminui. Olha. Isso acontece por quê? Porque o OpenSubdiv ele envia direto para a minha placa gráfica a subdivisão. Então, quer dizer, a minha placa gráfica fica com o low poly, a minha placa não, o meu processador fica com low poly e minha placa gráfica fica para manejar toda a parte de high poly. Então, o que é interessante é que você tem agora essa novidade, chama subdivisão adaptativa. Se eu ligar aqui o meu wireframe, para vocês terem uma ideia, eu vou aumentar, por exemplo, para 2. Se eu for chegando mais próximo da minha mesh, a minha mesh ela vai subdividindo automaticamente
para que eu possa adaptar às cenas mais próximas. E se eu for dando um zoom out, ou seja, indo para trás, ele vai ficando low poly. Então, como vocês podem ver, vou aproximar em regiões mais críticas, olha, ele vai subdividindo para mim a minha geometria. E vou chegando para trás, ou seja, dando um zoom out com a minha câmera, e ele vai diminuindo automaticamente, sem eu precisar fazer nada, a minha geometria. E tudo isso sem aumentar nada a minha quantidade de polígonos, está tudo hoje jogado na minha GPU. Ok? Uma outra novidade que a gente tem é a parte de MCG. MCG nada mais é do que o Max Creation Graph. Max Creation Graph é uma ferramenta que cria ferramentas, tá? Ela fica aqui, ó, dentro da parte de scripting, a gente tem aqui MCG, Max Creation Graph. Essa aqui é uma das maiores novidades do Max 2016 e eu vou mostrar para vocês como ele funciona. Ele é uma ferramenta que trabalha com a parte de nodes, então a gente vai programar inteiramente usando os nodes que estão aqui à minha esquerda, tem o meu ambiente de programação aqui à direita, e, por exemplo, eu vou criar um modificador que vai explodir essa esfera. Ou seja, eu quero criar uma coisa super simples para que vocês tenham ideia de como ele funciona, e aí a gente parte para uma coisa mais complexa. Por exemplo, eu vou criar um modificador, então eu vou procurar um parâmetro, que seria a minha mesh, ou seja, eu vou receber essa mesh que está na minha viewport, ou seja, a esfera, e meu output vai ser um modificador. Eu posso criar um utilitário, eu posso criar uma geometria, ou seja, primitivas, eu posso criar um modificador, como eu vou criar agora, como eu posso criar um compound. Um compound nada mais é que são nodes que possam ser reutilizados, tá? Então eu vou criar aqui um modificador, que eu quero fazer um modificador chamado, sei lá, explosão, coisa do gênero. Super simples, nada mais para vocês terem uma ideia de como ele funciona. Então eu vou procurar aqui na minha lista à esquerda onde que estão os deformadores de geometria. Então eu vou, por exemplo, pegar um detach face. Então eu vou ligar, por exemplo, a minha geometria que eu estou recebendo, vou detachar suas faces e vou também dar um push, ou seja, eu quero que as faces dê um push random, ou seja, eu quero que elas explodam, ou seja, vão para algum lugar da viewport. Então eu vou ligando, cada parâmetro que eu vou ligando tem que ser compatível com cor, né, com tipo, se é real, se é inteiro, se é uma mesh, se é um vetor 3D. E a gente tem um ambiente de programação super tranquilo e fácil para a gente fazer. Um parâmetro que o meu push random está pedindo, para vocês terem uma ideia, quando isso daqui é roxo, quer dizer que isso aqui é um compound, eu posso abrir o compound e decupar ele, eu posso ver como ele foi feito, modificar, criar compounds novo e reaproveitar sempre que é possível, tá? Então, eu vou fechar aqui o compound que eu abri. Esse é um compound de push. E ele está pedindo, por exemplo, uma variável, quanto que eu vou querer explodir, ou quanto que eu vou querer puxar. Então, eu vou buscar aqui uma variável do tipo single, a variável do tipo int é inteiro, de 5 é uma variável real. Então, eu vou colocar aqui o nome de explosão, por exemplo, tá? Vou colocar aqui menos 100 a 100, que eu quero que ele faça tanto negativo para o positivo. Vou ligar e vai começar do default do zero. Uma vez feito esse mini código aqui que a gente fez, eu vou salvar ele. Então eu vou dar um save, vou dar o nome dele de, por exemplo, explosão. Vou salvar. E agora eu vou compilar ele. Eu vou dar um build, evaluate, e agora ele me dá essa mensagem que foi com sucesso gerado um modificador novo. Vou minimizar, e agora na lista de modificadores, eu vou buscar ele. Vou tirar esse vídeo aqui. Aí. Eu vou buscar ele. E ele vai estar lá embaixo, na letra E. Está aqui, explosão, que eu acabei de criar. E automaticamente ele já me criou a variável que eu coloquei lá no parâmetro e o quanto que eu vou querer, por exemplo, explodir. Ou dar um push random, tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, para vocês terem uma ideia quão fácil é criar, né, uma ferramenta nova dentro do próprio Max.
Vamos poder criar agora também uma ferramenta nova chamada clone. A gente pode melhorar o clone, que já existe no Max, mas para vocês terem uma ideia, a gente trabalha assim, ó, tenho 3 variáveis para clonar em posição. Então, eu recebo as 3 variáveis que o usuário vai colocar dentro de um vetor 3D, x, y, z, e ele vai alimentar a minha matriz de translação. Rotação é a mesma coisa, eu recebo 3 variáveis, converto para radianos e alimento minha matriz de rotação. E a matriz de escala a mesma coisa, eu recebo a variável de escala que o usuário vai querer clonar e alimento minha matriz de escala. Uma vez feito isso, eu preciso agora juntar as 3 matrizes e ter uma matriz de transformação, como vocês podem ver aqui. Então, eu faço multiply na translação e rotação, e depois o multiply do resultado dessas duas com a escala e entrego para a minha matriz de transformação. No meu compound tem um clone, que recebe a minha mesh, que eu vou querer clonar, e quantas vezes eu vou querer clonar, que é um parâmetro que a gente usou, um parâmetro inteiro, ou seja, vou colocar um número de 1, de 0, ou seja, não vai clonar nada, até 999, o que pode ser um número muito alto. A gente pode limitar, por exemplo, para 30, para não ficar muito pesado. Tá? E aí eu dou um combine em todas as meshes para me jogar dentro de um modificador. Então, vou mostrar para vocês aqui o resultado. Vou colocar aqui a Clone Tool. E, por exemplo, vou querer clonar... Na verdade, não vou nem clonar uma esfera, que às vezes é difícil a gente olhar ela. Eu vou colocar um modificador aqui, um teapot, acho bem melhor, para a gente poder visualizar o Clone Modifier. E vou falar, por exemplo, eu quero clonar 12 vezes, eu quero dar um offset em X, quero dar um offset em Y, por exemplo, quero fazer uma rotação, e assim por diante. Eu quero fazer uma escala menor. Então, como vocês podem ver, está totalmente parametrizável, está com um modificador e está clonado sem problema nenhum. E o grande lance de trabalhar com MCG, que é o Max Creation Graph, é você poder reutilizar todas as ferramentas como modificadores. No site aria.autodesk.com você pode achar diversos MCGs para download. No site scriptspot.com também. Então, por exemplo, tem um modificador muito legal que eu gosto de mostrar que chama Voxelizer. O que ele faz? Ele pega a geometria e voxeliza ela. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, transformar qualquer geometria em voxels. Né? A gente pode brincar de Minecraft aqui, quando a gente modela. A gente pode setar a resolução dos voxels. Como a gente pode ver aqui, ó, um teapot que virou totalmente voxels. Eu posso vir aqui e mostrar como estão os voxels. Ó. Isso para Motion Graphics é muito interessante, porque a gente pode criar diversos tipos de modificadores diferentes, né, dentro do 3D Studio Max. E uma outra coisa legal também, um outro modificador que eu gosto de mostrar, é o Ring Clone. Né? O Ring Clone, por exemplo, você pode falar, eu quero clonar 24 vezes, e ele pega, por exemplo, vou modificar aqui o raio, né? Ele clona usando um ring. Aí você fala, poxa, eu não consigo pegar o ring clone e subir mais de 100. Um exemplo aqui que eu estou dando, tá vendo? Ele está no limite de 100. Sem problema. A gente pode, sempre pensando que a gente pode entrar, vou fechar as ferramentas que eu criei aqui, abrir o ring clone, vou procurar ele aqui, onde está salvo. E ele está aqui, ó. Tá vendo que o parâmetro do meu ring clone está aqui com o máximo de 100, né? Ou é esse daqui, na verdade. Esse aqui é o ring clone. Máximo de 100. Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, 1000 e salvar de novo, compilar e utilizar sempre da maneira que eu quiser, ok? Então esse, para vocês, foi o MCG, para vocês terem uma ideia de quão complexo a ferramenta pode se tornar e poderosa para a gente poder adicionar cada vez mais ferramentas dentro do 3D Studio Max. Uma outra coisa interessante que foi feita no Max, e eu vou abrir 2 Max para poder mostrar essa nova ferramenta, é trabalhar com arquivos referenciados. Trabalhar com arquivos referenciados
foi remodelado dentro do 3D Studio Max, foram tirados todos os defeitos que estavam nas versões anteriores, e a gente consegue trabalhar com objetos referenciados e trazer parâmetros também para dentro de um arquivo referenciado. Eu vou mostrar para vocês verem aqui. O meu arquivo referenciado, o interessante de trabalhar é para a gente proteger o arquivo original e trabalhar com o nested, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que é isso. Imagina só, eu vou pegar aqui um arquivo, por exemplo, oceano.copy, tá? Porque eu não quero estragar meu original, quero mostrar para vocês aqui. Então eu estou com um arquivo do tipo oceano. O que ele é? É um plane, onde está aplicado alguns atributos que esse helper aqui está me ajudando. Então, por exemplo, eu posso escalar o meu oceano, né? Eu posso mexer no phasing para fazer a animação do mar. Eu tenho nível de detalhes, ó, mais detalhes, menos detalhes. Então, é um helper que me ajuda a fazer a animação do oceano aqui. Vou salvar ele. Esse é o meu arquivo original. Quando eu vou no meu arquivo Max, que eu quero trabalhar, eu não quero abrir aquele arquivo original, eu quero usar ele, mas sem modificar, correr o risco de mudar ele. Então eu vou nas referências e vou trabalhar ele como sendo um objeto referenciado. A partir desse momento eu vou selecionar ele, olha lá, Oceano Copo, vou abrir e vou colocar ele aqui. Tá? Então meu arquivo referenciado está aí. E repare que agora, a grande novidade é que agora os atributos vêm no arquivo referenciado e eu posso fazer todo tipo de modificação sem alterar o original. Se eu salvar esse arquivo novo, ele vai estar somente referenciado. Eu não vou estar modificando o meu arquivo original. E o interessante é que, como eu trouxe ele como referenciado, eu escolhi aqui como sendo referenciado tanto a track de animação, como os modificadores inclusos nesse objeto. Qualquer momento que eu apertar Update, ele vai voltar a ser referenciado como o meu arquivo original. Então, beleza. E isso vai fazer com que eu consiga fazer um update na minha malha. Eu vou abrir ele de novo aqui. Deixa eu só buscar qual... É sempre bom trabalhar com a unidade que ele está no arquivo original. Generic centímetros. Vou abrir um máquina aqui. Enquanto ele está abrindo aqui, vou salvar de novo esse arquivo, a gente está no Oceano Copy, e vou colocar a mesma unidade aqui no meu Max, para ele não dar esse problema de unidades e fazer a parte de conversão. Então está genérico, centímetros, agora está sem problema. Vou buscar ele de novo, colocar ele como referenciado, como vocês estão vendo aqui, ó, tracks referenciado, modificador referenciado, e vou buscar o oceano aqui de novo. Vou mudar no meu arquivo referenciado, como a gente está agora, e vou colocar, por exemplo, uma escala menor. E se eu quiser voltar a referenciar o meu arquivo original, eu clico aqui no Update e ele volta a ser igual ao meu arquivo original. De novo, vou, por exemplo, deixar ele com escala 00.1. Se eu quiser renderizar, usar esse tipo de arquivo desse jeito, deixo. Se eu quiser voltar sempre, eu dou um Update e ele volta a ser referenciado conforme o meu arquivo original. Posso fazer animação localmente, posso trabalhar com ele como sendo localmente. A partir do momento que eu der um update, ele volta a ser exatamente como o meu arquivo original. Porém, existe a opção de não deixar ele referenciado conforme o arquivo original. Aqui, ó, eu posso trocar o meu track, ao invés de trabalhar como referenciado, trocar ele como local, importar, trazer ele de novo. E agora, a partir do momento que eu trocar, por exemplo, a minha escala, deixar a escala bem maior aqui, se eu fizer um update, tá vendo? Ele não altera para mim nada. Por quê? Porque ele está localmente aqui feito. Agora eu estou protegido do meu arquivo original e não preciso mais fazer o update. E a grande novidade desse track local é que eu posso voltar a ser referenciado conforme o arquivo original.
Então, se eu entrar no Graph Editor aqui, ó, eu posso buscar, por exemplo, a escala. Eu alterei a escala, tá vendo? Ela está escrito aqui local, ou seja, ela está sendo referenciada local. Ela não está referenciada ao meu arquivo original. Eu posso trocar sempre para local ou referenciado. Ou seja, agora eu quero que esteja igual ao arquivo original. Ele está falando assim, você vai perder a sua referência local. Eu falei, ok. A partir desse momento, ó, ele volta a ficar exatamente como o meu arquivo original. Tá? Então, a gente trabalhar com arquivos referenciados, a gente pode agora alternar entre local e referenciado. E agora também vem a parte de atributos que não vinha antes. Vou tirar aqui da minha tela. Vou resetar. E por último também, o Max tem outras novidades. Uma delas que eu queria mostrar para vocês também é a parte de câmera, tá? A gente tem agora, dentro do Max, foi desenvolvido junto com a Kels Group, a câmera fisicamente correta no Max, tá? Agora, quando você cria uma câmera da Viewport, você dá Ctrl C, agora ele cria automaticamente uma câmera fisicamente correta. As câmeras anteriores, que é a Legacy, que seria a câmera sem ser fisicamente correta, continua, sem problema nenhum, tá? Mas agora a câmera default vai ser a câmera fisicamente correta. A vantagem da câmera fisicamente correta é que você vai setar toda a configuração de uma câmera como se ela fosse real, ou seja, a gente tem o tamanho do sensor. Se você, por exemplo, um sensor full frame, ela não cropa a imagem. Se você colocar, por exemplo, o sensor APS-C da Canon, tá vendo que a minha imagem agora ela cropou. Eu vou voltar a ser um sensor full frame, agora ela pega mais na minha cena. Eu vou setar qual lente eu vou estar usando, se ela vai ser olho de peixe, se ela vai ser tele, abertura, para poder gerar o que vocês estão vendo aqui, ó, que é a profundidade de campo. Então, tanto a abertura como a lente, ela vai gerar para mim o efeito de profundidade de campo, que a gente consegue ver, olha só. Uma lente tele 108 milímetros com uma abertura de f2.2 me gerou essa profundidade de campo aqui, ó, que tá, ou seja, bem focada nessa folha. E o resto está sendo borrado e a gente consegue ter essa noção de profundidade de campo já na minha viewport. Eu coloquei um ponto de luz aqui, que ela está sendo executado e a gente vai ter efeito bokeh. Tá? O efeito bokeh seria todas as luzes que estão estouradas, exposições altíssimas, né? Que aí a gente pode colocar um mapa de efeito bokeh. Por exemplo, eu coloquei um mapa de coração, se eu apertar render, essa luz aqui, todos os bokehs vão ter o formato de coração, por exemplo. Então a gente tem exposição para a câmera, não uma exposição universal, uma exposição diferente para essa câmera, entre outras coisas que a gente tem aqui de efeitos de câmera, que agora a gente pode ter, né, dentro da nossa câmera fisicamente correta. Ela funciona exatamente como a câmera do V-Ray, como foi, né, previamente dito, foi tudo desenvolvido junto com a vinhetagem da câmera, tá, que você já pode colocar antes e não precisa fazer mais como pode. E o ISO aqui não gera ruído como uma câmera real, mas ela serve para acertar a exposição da câmera, tá? Então são parâmetros que a gente consegue acertar a exposição usando o ISO. Ok? Então tá bem legal para vocês verem aqui quando eu trabalho com a lente, né, a profundidade, ó, a profundidade de campo aumenta e diminui, ó, exatamente como uma lente real. Ó, aumento e diminuo a minha profundidade de campo só mexendo na abertura da minha lente. E aí vai ter bem menos profundidade de campo. Assim. E por último, falar que eu não falei do Max, que não vai dar muito tempo, é falar que a gente tem agora a renderização na nuvem, tá? Vou pegar uma cena para vocês terem uma ideia. A gente consegue renderizar imagens e não animação. Imagens na nuvem. Vou abrir essa cena aqui. O renderizador na nuvem, ele é o mesmo renderizador, é o mesmo motor de renderização do Revit, tá? Para quem está acostumado.
Para quem não está, ele é compatível com materiais e luzes Mental Ray, ok? E ele não renderiza, como eu falei, animações, ele só serve para renderizar estilos de tamanho que vocês quiserem e ele consome Cloud Credits, tá? Então, para vocês terem uma ideia aqui, ó, essa é uma cena. Agora a gente tem um ícone de renderizar na nuvem aqui. E aí ele te fala, dependendo da configuração que você colocar, quantos créditos na nuvem você vai consumir. Então, se você colocar uma imagem com baixa quantidade de de resolução, por exemplo, 800, 700, ele não consome nada, tá? Vou colocar aqui Standard como a qualidade do render. E reparem que ele vai atualizando automaticamente o cálculo de consumo de créditos aqui para mim. E assim que ele vai alterando, eu posso escolher qual câmera que eu quero renderizar, posso renderizar mais de uma câmera. Ó, ele alterou, tá vendo? Alguma qualidade 600 por 30, por exemplo, uma qualidade standard de renderização, ele não consome nada, ou seja, vai ser de graça. Tá? Eu tenho na minha conta 2 créditos a ser consumidos, tá? E estão 2 restantes. E o que é interessante aqui, eu posso escolher o tipo do formato de arquivo, se ele vai ser PNG, TIFF ou JPEG, a resolução, que eu falei, altura e largura da imagem, a qualidade da imagem, do render, a qualidade da imagem vai mais pelo JPEG e outras. E se eu vou querer esses tipos de render, ou seja, a imagem em si só, renderizada, estilo, se eu vou querer um panorama, se eu vou querer um estudo solar, tá? Se eu vou querer estudo de luminância também. Então eu posso mandar tudo isso para a nuvem e setar a compatibilidade, se vai renderizar ou não, se não vai dar, né, algum problema antes de mandar renderizar, eu posso tentar ver aqui antes. E eu posso dar um render e ele vai direto para a nuvem. E eu já tenho essa imagem aqui, renderizada na nuvem. Como vocês podem ver, eu estou no navegador. E eu estou com ela aqui exatamente renderizada na nuvem. Posso ver outro tipo de renderização que eu tenho aqui, que é a renderização panorama. Olha que interessante. Dentro do próprio navegador eu consigo ter já um render 360 graus e enviar isso aqui para cliente, utilizar isso, né, como estudo. Estudo de luminância que ele me gera na nuvem também, que é bem interessante. Olha lá. Tá? Então a gente tem diferentes tipos de renderização na nuvem. E o interessante é que você pode alterar a exposição na nuvem mesmo, sem precisar renderizar de novo. Eu posso vir aqui e falar assim, eu quero mudar a exposição, então eu venho aqui, eu quero a exposição da minha imagem. Posso alterar os realces, ou seja, né, tons médios, tons claros, tons mais escuros. Ó. Saturação da imagem. E assim, a partir do momento que eu alterei, eu dou aplicar, ele vai renderizar de novo na nuvem, tá? Então, a renderização na nuvem, ele manda o arquivo Max inteiro, junto com as texturas, tá? Quando você manda, e aí a Autodesk se encarrega de fazer a parte de render. Agora eu vou passar para o Maya. Vou abrir aqui o Maya 2016. E vamos começar com algumas novidades que a gente tem do Maya 2016, que são bastantes também. Já saiu o Service Pack 1 do Maya 2016. Bom, a primeira novidade do Maya, vocês podem ver, a interface está toda remodelada do Maya. Agora a gente está seguindo o padrão 2D Surface, né? Então a gente está com todos os ícones remodelados. A gente tem agora uma nova shelf, que é a shelf de sculpting, toda a parte de escultura nova, que veio do Mudbox, ou seja, a parte de shelf do Mudbox está dentro do Maya agora. O grande lance dessa shelf de sculpting no Maya é que a gente consegue trabalhar da mesma maneira do Mudbox, porém a gente não tem layers de escultura, tá? É legal trabalhar com essa modelagem de escultura, esses brushes de escultura no Maya para poder fazer blend shapes e alterar qualquer tipo de modelagem um pouco mais artística usando o Sculpting Tools, tá? Então, essa é a novidade que eu quero mostrar para vocês. Eu vou abrir uma cena aqui. É uma cena pesada de escultura para mostrar as ferramentas novas em integração que ele está dentro do Maya, para vocês terem uma ideia. Então, eu tenho aqui um personagem.
Ele deve ter mais ou menos aqui, ó, 675 mil vértices, tá? E vou trabalhar com a parte de brushes aqui para vocês verem, ó. Vou pegar esse brush aqui, vou selecionar a minha mesh, vou pegar o brush, vou selecionar aqui no meu brush todas as opções que eu tenho dele. E no meu display, por exemplo, eu não quero ver o wireframe. Senão, puxa, trabalhar às vezes com um wireframe muito pesado não é legal. Então eu vou desabilitar. Eu posso ligar aqui, por exemplo, o mirror. Por exemplo, ó, vou ligar um mirror em X. Então tudo que eu fizer da direita vai acontecer na esquerda. E assim eu consigo trabalhar usando os brushes dentro do Maya. Ó. Tudo que eu fizer aqui, na esquerda ele vai fazendo na direita também. Então é bem interessante que a gente consegue ter esse tipo de manipulação de objeto dentro do Maya, ok? Então eu tenho diversos tipos de brush, eu tenho diversas maneiras de estar trabalhando com eles. E é bem interessante também esse tipo de ferramenta nova que veio no Mudbox esse ano e agora no Maya, que por exemplo é o Follow Path, tá? Eu não vou habilitar agora o Follow Path e vou mostrar para vocês verem. Então se eu pegar e puxar a minha geometria, ele está puxando de uma maneira reta, ou seja, como se fosse uma linha, ok? Se eu ligar o Follow Path, o interessante é que agora eu consigo criar curvas, conforme eu vou puxando, ele vai fazendo a curva, seguindo o caminho que eu faço com o meu mouse ou com a minha tablet, tá vendo? Então está bem interessante que a gente consegue usar o Follow Path para isso. O Grab Silhouette é que quando a gente puxa, você não está puxando somente as faces que estão na frente, ele puxa também as faces de trás. Ó. Correto? Então, se eu não tiver o Grab Silhouette ó, e puxar, ele vai puxar somente onde está em cima do meu pincel. Com o Grab Silhouette, não. Eu já consigo puxar todas as faces. Um recurso bem interessante. E a gente tem o Twist, que é para fazer cabelinho de anjo. Ó. E a gente pode entortar também, né? Geometria, deixar uma geometria mais assimétrica, menos assimétrica. E a gente consegue fazer a cara do corcunda de Notre Dame aqui, coisas do gênero, usando o twist. Então a gente tem tanto a força do pincel, o tamanho do pincel, e a gente consegue trabalhar sem problema nenhum. Então eu vou voltar tudo aqui e vou mostrar para vocês como a gente vai criar agora os Blend Shapes usando essa ferramenta. Eu vou abrir a interface do Blend Shape aqui, vou falar que esse objeto vai ser um Blend Shape, e a novidade legal aqui é que eu posso adicionar targets, tá? Ele não está copiando e colando a minha geometria, ele está criando só metadados da minha geometria. Eu posso criar vários metadados, fica mais leve trabalhar assim, tá? Vou ligar o Edit aqui nesse primeiro Blend Shape que eu criei, no primeiro Compound. Vou pegar, por exemplo, aqui um... Na verdade, é isso aí. Vou puxar a orelha dele, ó. Então, automaticamente já estou criando aqui Blend Shapes. Vou desligar o Mirror. Vou aumentar aqui meu Brush, usando o B. Fazer um bicão aqui nele, ó. E aí a gente consegue criar quantos Blend Shapes vocês quiserem. Deixa eu desabilitar esse daqui. Descer para o 0. Ligar o outro. Ligar o Edit, por exemplo. Opa, exagerei. Vou puxar aqui a... Muito mais fácil a gente criar aí. E é o Edit. E a gente vai criar aí novos Blend Shapes usando as ferramentas de modelagem. E, por último, vou deletar esse Blend Shape aqui, a gente consegue proteger, né, frisar, tá vendo? Eu venho aqui, por exemplo, eu quero frisar essa parte aqui, que eu não quero que essa parte seja modificada. Eu quero proteger essa parte. Então, tudo que você fizer aqui agora, olha, ele vai proteger exatamente a parte que você frisou. Ok? Sempre lembrando que se você quiser desfrisar, você segura o Ctrl, pinta, ele faz sempre ao contrário.
Quero mostrar agora uma outra novidade bacana que a gente tem aí dentro do Maya, que é a parte de texturização. A gente está com novas ferramentas de brushes para trabalhar com UVs. Então, eu vou abrir aqui. Aí uma cena. Chegou agora para vocês. Ela está com a parte de textura bem bacana. Eu vou aproximar aqui dessa parte que eu quero mostrar para vocês, tá? Vou isolar ela. Aí, eu tenho aqui um objeto, ela está com uma textura. Tá? Então, por exemplo, imagine só que eu quero alinhar essa textura aqui, ó, com o meu wireframe. Como eu tenho que fazer? Antes, eu teria que abrir meu UV Editor, vir aqui, selecionar os vértices, as faces, me empurrar e posicionando toda essa textura junto com a linha da minha imagem. Agora, a gente não precisa mais fazer isso, porque agora eu tenho uma nova ferramenta que está aqui, ó. Ela vai fazer com que eu consiga mexer na minha UV dentro da minha viewport, ou seja, estando na viewport. Então eu vou clicar, vou mexer aqui no size no meu brush, vou voltar aqui. O meu strength eu deixei 0.5, que eu acredito ser um strength bacana. Quero ver o wireframe agora, tá vendo? Ó? Porque eu quero alinhar exatamente da maneira que eu acredito que seja a correta. E olha só, eu consigo vir aqui e acertar a parte da textura exatamente com a minha UV. Ó. E assim por diante. Automaticamente, a minha UV aqui, ó, ela já foi sendo alinhada. Ó. O nó está passando em cima, ó, ele já está alinhando automaticamente. Vou até deixar aqui do lado, que vocês vão ver, ó, vou mexendo e ele está alterando a minha UV e não a minha imagem como parece que está sendo alterada, não é? Olha só. E uma outra coisa interessante é que a gente consegue agora trabalhar usando pincéis. A gente tem todos os pincéis na UV Editor que a gente consegue trabalhar. Então, por exemplo, imagine só, eu consigo vir aqui ó, na minha UV Editor, ó, aquilo que eu estava fazendo na minha viewport direto na minha malha, eu posso fazer aqui também. Olha só. No meu UV Editor. Certo? Posso pegar, por exemplo, e puxar, eu estrago a minha malha, e agora eu tenho um pincel que chama Unfold. O pincel Unfold, ele vem aqui, ó, e faz um Unfold, ó, ele abre para mim, ó, tudo que tiver, e vai fazendo o algoritmo Unfold. Eu tenho um pincel que recorta, então, por exemplo, eu quero separar essa, eu vou pintando aqui, ó, ele vai recortando, ó. Se eu der um zoom, aqui, ó, vou dar um zoom aqui, ó, posso ir pintando, ó, ele vai recortando até eu ter duas geometrias separadas aqui, ó. Agora eu tenho essa e a de baixo. O interessante é que eu posso também colar, né? Ó, ó. Vou pintando e ele vai colando usando a ferramenta do Seal. Tá? Posso proteger também. Posso pintar, falar assim, ah, quero proteger essa parte aqui, ó. Então eu posso pegar agora aqui, ó, e ó, ele protege a parte que eu pintei, não deixa fazer unfold, ele só faz unfold onde está não protegida. Posso pegar aqui e dar unpin all, ou seja, ele vai limpar. Oh, beleza, hoje está bem. E assim a gente consegue trabalhar com a parte de brush set. Vou abrir o Maya de novo e vou mostrar uma novidade bem interessante também, que é criar a parte de espumas e fumaça no Bifrost. Tá? Vocês vão ver o quão fácil é também a gente poder criar. Então o Bifrost agora, ele tem também a parte de fumaça. Eu vou abrir aqui no Effects, Bifrost, eu tenho um aero. A partir do momento que eu criei uma esfera,
e falei para ela se tornar aero, eu consigo, sem problema nenhum agora, ter o meu Bifrost aqui. Tá? Vou selecionar o meu Bifrost aero. Vou procurar aqui o tamanho do meu point size para vocês poderem ver, ó, melhor. Quando eu clico play, automaticamente o Bifrost está sendo calculado fora do Maya. Tá? Ele tem uma engine de cálculo que usa todos os meus processadores e ele volta com o meu cálculo aqui em verde. Ó. Então, a partir do momento que ele voltar, ó, ele já está com uma simulação de fumaça, que é a simulação nossa agora dentro do Maya. Para vocês verem. Então, o cálculo ele é um cálculo que utiliza voxels, é uma simulação, né, de fumaça. Nunca é leve, é pesado, mas ele gera para mim aqui animações realísticas, tá? Eu vou falar para não mostrar partícula e vou falar para mostrar os voxels. E a gente tem aí, ó, já na própria viewport, ó, um resultado do meu cálculo aí de fumaça. Parece uma bomba atômica, né? Vou pedir para ele parar o cálculo. E sempre lembrando que a gente consegue exportar isso daqui. A gente pode transformar isso aí para uma mesh. A gente tem aqui um Bifrost Mesh. Vou dar um Enable. Só para vocês verem aqui, eu vou desabilitar de novo as partículas. E aí essa seria a mesh que ele me gera. Eu posso exportar isso em Alembic, abrir no Max, por exemplo, e exportar para qualquer outro tipo de programa. Tem configurações da mesh, colocar mais ou menos resolução, entre outras coisas aí. Vou desabilitar. Vou abrir aqui na partícula. Vou abrir uma cena aqui que eu quero mostrar para vocês, onde eu vou mostrar a parte de espuma, que é a novidade do Bifrost dessa versão. Vou deletar. Eu tenho aqui uma esfera, que ela vai cair. Eu tenho uma caixa que vai segurar a minha água, e a água propriamente dita, que eu já deixei ela como bound box para a gente poder ver a água dentro, tá? Então, bem fácil a gente setar esse tipo de configuração aqui. Eu vou lá selecionar a água, falar que ela é um líquido, vou criar um líquido. Agora ela criou. Eu vou aumentar aqui os pontinhos para mim poder enxergar. Vou falar que essa esfera aqui, ó, ela vai ser colisora, tá? Antes de eu falar que ela vai ser colisora, eu vou falar que essa caixa vai ser colisora, tá? Então ela vai ter colisão. Então quando eu apertar play, por exemplo, o meu líquido vai ficar estático lá dentro e não vai cair. Então, vendo que funcionou, agora sim eu posso selecionar essa esfera aqui e falar que ela também vai ser colisora. Então eu vou dar play e vamos ver como vai ficar a nossa simulação aqui do líquido. Teoricamente, isso leva assim, em torno de uns 2 minutos, tá? E quando a esfera entrar em contato aqui com a água, a gente vai ver que a minha simulação, ó, ela não gera espuma. Os pontos brancos são passes de velocidade. Então, ou seja, quanto mais veloz a água for, né, o contato com a água, ele vai ficando branco e depois ele vai voltando a ser azul. Ok? Esse é o resultado que ele está me gerando. Esse é o resultado que a gente teria no Maya 2015. Ok? Agora eu quero mostrar para vocês o resultado que a gente teremos no Maya 2016. Vou parar e vou falar agora que eu quero que tenha FOA, ou seja, eu vou criar um sistema de espuma a mais do que já existe. Pronto. Ele criou. Vou selecionar o meu Bifrost aqui, voltar no frame 1 e vou falar para ele habilitar a partícula FOA. Ele já está habilitado, tá vendo? Agora eu vou apertar play e vamos ver a diferença que ele vai dar.
Com a mesma simulação, vou pedir para calcular. E vamos ver aqui. Repare que esse branco aqui, ó, isso já não existia. Esse aqui já são as partículas, tá vendo que a gente tem um outro bounding box aqui, ó. Bounding box verde, esses já são o Bifrost separado só para espuma, ó. Então a gente tem todos os parâmetros de espuma aqui para poder configurar, deixar mais ou menos ativo a espuma. E olha, que diferença fez. Né? Tem espuma até saindo para baixo. O ideal é sempre colocar um kill plane para baixo. Provavelmente eu deveria ter mexido aqui no Bifrost, quando você fala que ele é colisão, a gente tem um thickness. Talvez eu deveria ter aumentado um pouco mais o thickness do colisão aqui para ele não sair. Tá? Mas olha só a diferença que a gente teve de performance, de realismo, né? Usando agora o Bifrost junto com a espuma. E uma outra novidade bacana no Bifrost é que agora a gente pode fazer animações guiadas, tá? Então eu vou abrir aqui uma cena para vocês terem uma ideia. Olha só. Eu tenho essa cena aqui. Ok. Eu tenho uma mesh. Essa mesh ela está em movimento. Ó, a mesh está em movimento, como vocês podem ver. Tá? E eu quero que o Bifrost siga essa mesh e, a partir dessa mesh, ele execute toda a parte de simulação. Então, como que eu vou fazer isso? Bom, primeira coisa, eu vou falar que essa mesh vai receber líquido. Tá? Olha lá. A minha mesh recebeu o líquido. Então, agora a minha mesh inteira tem líquido. Outra coisa que vai acontecer aqui, eu vou falar para o meu Bifrost que eu vou pegar o Bifrost e o tanque, esse tanque de contenção para o tanque não cair. De novo, vou falar para ele que ele é um colisor. Correto? Tá lá agora dentro da minha mesh. Vou falar que essa mesh minha, ela vai ser um guia. Vou adicionar ela sendo como guia. Opa, preciso selecionar o Bifrost, a mesh. E falar que ela vai ser um guia. Pronto. A partir desse momento, eu vou no Bifrost ligar ele como guia. Eu vou procurar aqui onde está o Guide Animation. Eu sempre me perco aqui. Deixa eu ver onde que ele está. Bifrost Guided Simulation e vou ligar. Pronto. A gente percebe que funciona quando a gente tem o Bifrost agora somente na superfície da minha geometria 3D. Ó. E assim, quando eu der play, automaticamente o meu Bifrost vai ser calculado, ó, guiado pela minha geometria 3D. Ó. Como essa é uma simulação, ainda não liguei espuma, não está com toda a parte de High Resolution aqui, eu trouxe um vídeo dela para vocês verem como ela vai ficar. Guided Simulation. Essa é a simulação com a mesma geometria e depois com a adição de espuma. E obviamente com
uma puta resolução, né? Eu estou trabalhando com uma resolução 0.5 de voxels. Aqui provavelmente devia dar 0.1. Tá? Então, a gente tem esse tipo de guias que nos ajudam a fazer simulações dentro do Bypass. Olha lá. Já está sendo calculado. E sem espuma ainda, hein? Tinha que habilitar a espuma. Legal. Uma outra novidade que a gente tem dentro do Maya é o Delta Mesh Deformer, que serve para quê? Para a gente poder consertar skin, tá? Às vezes você tem um skin, você não tem muito tempo para consertar, você precisa suavizar o skin e você não quer fazer a parte de pintura de skin, entre outras coisas. Então existe hoje um método que chama Delta Mesh Deformer, né? Um deformador que vai ajudar você a tratar o skin. Então vamos lá. Eu tenho um personagem aqui, ele está sem skin, tá? Vou fazer o skin dele na hora para vocês verem, ó. Vou puxar o esqueleto dele, não tem nada. Vou selecionar os bones, pedir para pegar toda a parte de hierarquia. E vou selecionar as meshes. E vou falar para ele skinar o modelo para mim, tá? Então eu vou skinar, vou usar o método Geodesic Voxel, que é o método mais novo, que veio ano passado no Maya 2015. E vou, de propósito, colocar influências 2, tá? E uma resolução baixa de 256. Vou dar Apply. E o método Voxel, ele cria voxels por baixo da mesh, e a partir desses voxels ele cria influências do bones em relação à mesh mais próxima, tá? É isso que o método Voxel faz. Ele já está pronto. Ele é um método muito rápido, que deixa o skin com 95, 97% pronto para uso, tá? Como eu deixei um skin com um método de voxel não tão eficiente como vocês viram, baixa resolução e 2, repare como o meu skin ficou. Esses são procedimentos que acontecem, né? Resultados que acontecem, que a gente sabe de skin, tá? Então, como a gente resolve isso? Por exemplo, uma maneira de a gente resolver isso é usando o deform que chama Delta Mesh, que é novo. Tá? Vou aplicar ele na minha geometria e a partir desse momento ele já está funcionando. Ele já está com interação 10 e um smooth de 0.5. Reparem que agora eu vou mexer na minha perna. Olha só o skin como já ficou quase pronto. Olha. E aqui eu posso ainda alterar a configuração do meu Delta Mesh. Olha só. Posso adicionar mais ou menos. Que era antes, sem Delta Mesh, com Delta Mesh. Posso pegar aqui, por exemplo, colocar ao invés de 10 interações, quero 20. Ó, ficou muito bom. Mesma coisa aqui, ó, no braço, ó. Com Delta Mesh. Vai, aí. Tá? Tá com Delta Mesh. Sem Delta Mesh, ó, como estava antes, ó. E com Delta Mesh. É um milagre que acontece aí para poder fazer a modificação da parte de skin. E o interessante é que, se eu for dobrar, por exemplo, a minha perna, reparem que o Delta Mesh, ele estraga o skin que estava bom. Não é? Olha só. Ó, parece que ele fica esquisito, né? Uma perna meio elástica. Então, por exemplo, aqui eu não quero o Delta Mesh. Então, o que é legal é que eu posso pegar o Delta Mesh como Paint Weights, vir aqui, seto meu brush, seguro o Ctrl e falo, eu não quero Delta Mesh aqui. E aí, eu tenho meu modificador Delta Mesh fora dessa área aqui. Ó. Então, Delta Mesh, gente, bem legal, bem bacana para a gente poder consertar esse kit de uma maneira rápida. E por último, eu quero mostrar
A ganho de performance que a gente tem agora, vou abrir o Juggernaut aqui. O ganho de performance que a gente tem usando o recurso novo chama Parallel Rig, que nada mais é que vocês vão ter um delay da transmissão, tá, desse webinar. Porém, eu vou falando para vocês em tempo real o que está acontecendo aqui. Eu vou pegar a parte de animação e aqui na configuração agora a gente tem o cálculo do meu rig usando o método novo, que já vem por default, obviamente, porque agora ele usa um método que ele faz uma interpretação do método antigo e transforma ele em multithreading. Tá? E além disso, ele joga para a minha GPU. Então eu vou desabilitar tudo e vou manter o método que era antigo, que é o DG. Tá? Se eu apertar play na minha animação aqui, ó, a minha animação, deixa eu voltar aqui, play. A minha animação está com mais ou menos 25, 24 frames por segundo. Tá? Agora eu vou lá de novo e vou trocar, vou dar stop, vou colocar para um método paralelo. Ou seja, um método novo sem a GPU ainda. O método novo, ainda sem a GPU, ela já praticamente dobra a minha performance de rigging. Ela já vai para 43, 40. Então, quer dizer, absolutamente fantástico o ganho de performance. E, além disso, eu vou pedir ainda para ter a GPU. Olha só para vocês verem aqui embaixo. Ó, agora eu vou ter a minha GPU e ela já está enabled. Vou dar play. Ela foi para 105 frames por segundo. De 24, meu ganho de performance foi 5 vezes maior. Então, é impressionante o ganho de performance que a gente tem, que foi reprogramado essa parte dentro do Maya. Para vocês terem uma ideia, rigging é uma parte que não é nova no Maya, nem no Max, mas como a Autodesk, como eu falei no início, ela está remodelando as ferramentas para a gente aproveitar cada vez ao máximo a parte de multiprocessamento e GPU das nossas máquinas. Tá? Então, está bem legal essa nova aquisição aí, essa nova processo, esse novo procedimento que a Autodesk está fazendo junto com os nossos softwares. Tá? Bom, eu gostaria de encerrar, ainda tem muito mais coisas, mas a gente não tem tanto tempo assim. Lembrando que amanhã eu vou estar no Animamundi, às 13 horas, na Cinemateca, em São Paulo. Vou fazer também a apresentação de Max e Maya novidades. Se vocês puderem ir lá, acredito que o evento é gratuito. E vou ver as perguntas que tem, né? O render com a câmera fisicamente correta continua com a mesma demora com o Depth of Field? Sim, continua. Render com Depth of Field é sempre demorado, sempre. Por isso que ainda a gente utiliza a parte de Render Pass com ZDepth para a gente fazer o Depth of Field na pós-produção, o que torna ele mais rápido. Porém, o Depth of Field no render, você pode conseguir resultados incríveis, né? Mas você tem esse custo, né? De tempo de render realmente ainda é grande, sim. Tá? Dá para controlar a quantidade poligonal de mesh gerado pelo Bifrost? Sim, tá. Lá no Bifrost Meshing você vai ter a quantidade de polígonos gerado. Quanto mais polígono gerado, mais perfeito e mais pesado fica. Quanto menos polígono gerado, mais propaganda de todinho ele vai aparecer. Ele vai ficar parecendo geleia. É bem interessante esse nível de quantidade de polígonos que você consegue gerar no Bifrost Meshing. E esse nível de quantidade de polígonos é o que você vai exportar, que vai definir também, né, a resolução da exportação. Autodesk Maya eu posso usar em qual ramo ou profissão? Bom, você pode usar o Maya para fazer design de produto, você pode usar para fazer efeitos especiais em Hollywood, efeitos especiais para propaganda aqui no Brasil, animação de personagens, você pode usar o Maya para games, você pode usar o Maya para fazer design de automóveis, a gente tem clientes, por exemplo, no Brasil, a própria Fiat utiliza o Maya para fazer design
dos carros que a gente utiliza hoje no dia a dia da Fiat. O Maya pode ser utilizado para fazer toda a parte de animação de personagens, tanto para games, cinema, cenários virtuais, você pode fazer toda a modelagem de cenário virtual utilizando o Maya também, assim como o Max também, né? Os dois eles têm o mesmo nicho de mercado, né? O mercado que tendeu a fazer foi atender foi mais o Maya mais para Visual Effects, Hollywood, e o Max foi mais para a parte de visualização, broadcast, motion graphics, entre outros. Mas isso não quer dizer que você não consiga fazer outros tipos de tarefas entre um e outro, tá? Então, acho bacana. Os dois são bem legais para a gente poder trabalhar. Agradeço muito a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. E a gente vai fazer mais webinars, acompanhe aí depois no site, né, da Autodesk, por e-mail. A gente vai falando sobre renderização na nuvem e outros aí que eu já nem lembro mais. Tá ok? Muito obrigado a todos aí e bom final de semana para vocês. Abraço.